A gente ouvia só rock. O rock estava em alta por causa de Beatles, Stones. De repente surgiu a era disco. E Brusque não tinha onde o pessoal se divertir. Quando surgiu a oportunidade de criar o Caputz, foi maravilhoso, assim, né? Eu sempre gostei de música, sempre tive a música como assim, uma conexão minha. E aí apareceu a ideia, a gente era em 4 amigos, e a gente foi conversando e surgiu a ideia de fazer um ponte para a galera curtir em Brusque e para a gente ganhar já um dinheirinho. Então daí surgiu a Disco Caco. Era lá na antiga FIDEB, e lá a gente fez umas 4 edições lá, por conta de problemas políticos e não sei o que, cortaram o nosso barato. Aí a gente se reuniu na lanchonete Beira Rio para discutir esse problema, né? A gente ficou sem casa. Eu acho que foi o Ayrton que perguntou para mim, e agora, Beto? Eu disse, agora Caputz. Aí surgiu o nome Caputz. Daí onde procuramos outro lugar para fazer, surgiu aqui Castiro, o presidente na época, o Evaldo Ristoff, ele acolheu a gente e deixou a gente fazer nesse espaço aqui, onde era um restaurante, então a gente fez o Caputz ali. O Caputz, ele nasceu em 78, foi até 82, final de 82, por aí. Daí, então, com essa nova era disco, apareceram os novos ídolos da juventude. John Travolta, Bee Gees, tocava muito Bee Gees. Interessante que nós ainda ficamos com aquela raizinha do rock, ainda toda vez o nosso DJ iniciava a boate com Steve Miller Band. O rock sempre ficou, até hoje está na nossa veia, né? Mas tocou embalos de sábado à noite, então aquilo foi, essa era disco, ela ficou um bom tempo. E ficou então aqui no Castiro por 3, 4 anos, acho, e lotava sempre. Tivemos que abrir até para a gurizada mais nova, uma matinê domingo à tarde. Caputz era uma coisa, se tu analisar hoje, é uma coisa bem simples. Era um espaço de um restaurante. A gente colocou a iluminação, que era bem rústica na época, sem muito recurso, sem tecnologia. Tanto que no começo as luzes piscavam com o interruptor de tomada, né? Então era coisa bem interessante, engraçada até. Mas a gente foi se moldando e o Caputz, então, ficou sendo a balada onde lotava aqui. Chegou a dar 400 pessoas numa noite aqui. Todas as noites, acredito que marcaram, era sempre casa cheia. Eu destacaria assim que foram raríssimos as noites que houve assim brigas, né? A gente tinha segurança da casa, sim, mas não tinha briga, não tinha conflito. As pessoas vinham realmente com o intuito de se divertirem. Isso era maravilhoso. Era uma época diferente. As pessoas eram mais ingênuas, no bom sentido, né? Todo mundo queria mesmo era se divertir, sem violência, sem malícia. E uma época maravilhosa que marcou muito as nossas vidas. A curiosidade que tem no Caputz é que a gente, na verdade, quando a gente apareceu, existia o City-Som, que o City-Som tinha terminado. E aí eles viram o nosso sucesso e tentaram trazer de volta o City-Som. Então a gente teve uma concorrência na mesma noite. Aí houve aquela loucura de colar cartaz. A gente colocava, os cartazes eram colocados nos postes. Colava o nosso cartaz no poste, o rapaz do outro lado do concorrente colava o deles em cima do nosso. Entende? E resumindo, o Caputz lotou e lá no Paissandu, o City-Som não deu ninguém. Espero que o Tomazano não fique bravo comigo, né? Não tinha aquela maldade como tem hoje. Hoje a coisa já seria diferente, né? No final a gente ria, né, dessas coisas que apareciam assim. Mas foi interessante, marcou bastante a nossa juventude, né? A gente era tão ingênuo que as caixas de som a gente colocou no chão. Lotou tanto no sábado, eu estava circulando no meio do pessoal, conversando com um e outro, e eu não escutava o som. Aí nós corremos lá, pegamos uma mesa e colocamos as caixas em cima para melhorar o som da discocac. E assim foi. Mas depois, quando viemos para o Castiro, aí a gente já teve dinheirinho para comprar equipamento, eu já investi, né? Aí já foi construída uma mesa de som, melhorou bastante. Usando a tecnologia que a gente tinha na época, tirávamos fotos da noite das pessoas e no próximo final de semana, no próximo evento, projetávamos no telão, através de um projetor de slide, e isso fazia com que as pessoas se sentissem assim interessadas e ansiosas para se virem no telão. Era um recurso que a gente utilizava e muito interessante para a época. E isso mantinha também a casa sempre cheia. Beto, lembra, aqui ficava as mesas de som, mesas, de iluminação, DJ, os projetores de slide e Super 8.
passávamos Super 8. Super 8, tinha Né? Super 8 também. E era projetado, então, naquela parede onde ficava o telão. Isso. E as pessoas se viam no telão. Bom, eu particularmente, eu tinha muito material, tinha muitas fotos em papel e em slides também, mas infelizmente em 84 tivemos uma enchente muito grande na cidade. Como muitas pessoas, eu também perdi muita coisa e dentre essas coisas foi todo o material que a gente, os registros do Caputz. O que sobrou de registro está em nossas memórias. Então aqui a iluminação, globo, As estrobos, estroboscópio, vários canhões. vários canhões, Né? bastante iluminação tinha. Nada de laser que não tinha na época. Laser não tinha. Teve muita gente que procurou a gente, depois de um tempo, que queria o Caputz de volta. Queria a volta do Caputz. Foi até ventilado. Eu procurei meus amigos até para tentar, né? Mas aí um foi para um lado, para o outro outro casou, eu casei também. Aí a coisa ficou mais difícil, né? Éramos 4 jovens, éramos empreendedores. Com o Caputz a gente ganhou muito dinheiro, mas a ideia nem era essa. A ideia era simplesmente a diversão. A gente queria mesmo era se divertir, entende? E isso foi sensacional para a época, assim. Dá para dizer que foi a melhor época da vida, talvez.